Eu pensei que você tivesse voltado a Paris. A voz veio pelas costas, grave, inconfundível. Ela se virou devagar. Eu pensei que você tivesse ficado lá, respondeu amarga, mas sem elevar o tom de voz. Adrian estava a poucos passos, mas parecia longe como nunca. Isadora, não diga meu nome como se tivesse o direito. Você me deixou sem uma palavra. Ele suspirou. Passou a mão pelos cabelos. Parecia cansado. Mas, velho, eu precisei ir. Não, você escolheu ir. Silêncio. Ela engoliu as lágrimas que ameaçavam vir. E agora você aparece, de mãos dadas com outra? O que quer de mim, Adrian? Ele se aproximou um passo. Nada. Ótimo, porque é exatamente isso que vai ter. Ela saiu andando rápido, mas ele a segurou pelo braço, com força, com desespero. Você acha que foi fácil? Que eu não pensei em você todos os dias desde aquela noite? Ela o encarou. Pensar não é o suficiente. Amar exige coragem. Adrian engoliu seco. E se eu não tiver mais nenhuma? Ela afastou a mão dele com firmeza. Então, por favor, não me procure mais. Isadora caminhou de volta para a sala. Por fora, elegante. Por dentro, em ruínas. E, sem saber, acabava de plantar o fio invisível que uniria seus destinos novamente. Porque Adrian a havia perdido 2 vezes. Mas essa dor ele não suportaria pela 3ª vez. Histórias e Amores apresenta Uma Noite com o Bilionário. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro como um véu de cetim pesado e perfumado de mar e saudade. No hotel à beira da orla, Adrian estava diante do espelho do quarto. Desabotoou o colarinho como se o ar lhe faltasse. Mas não era o calor úmido da cidade que o sufocava. Era o nome dela, Isadora. Ela me viu, murmurou para si mesmo, e eu a deixei ver demais. Na sala ao lado, a mulher de vestido azul marinho organizava pastas sem se importar com o homem que afundava num abismo a poucos metros. Você estava estranho hoje, comentou sem levantar os olhos. Estive diante de um fantasma, respondeu sem pensar. Ela ergueu a sobrancelha. Não comece. Estamos perto de fechar o maior acordo de sua carreira. Você não vai jogar tudo fora por um capricho do passado. Adrian se aproximou da janela. Lá fora, o mar sussurrava as mesmas palavras de Isadora. Amar exige coragem. Não foi um capricho. Adrian, não, cortou com firmeza. Nós combinamos. Isso aqui é um negócio. Não é um casamento. A mulher, Cecily Howard, herdeira de uma dinastia de energia solar e frieza emocional, ergueu o queixo. Exatamente, um negócio. E você está me distraindo dos números por causa de uma tradutora? Ele se virou, os olhos faiscando um raro brilho de raiva contida. Ela não é uma tradutora.
Ela é a única pessoa que me fez sentir que eu ainda estava vivo. Silêncio. Ela sorriu, um sorriso gélido. Então morra, mas morra rico e sozinho. Cecília saiu, batendo os saltos contra o chão de mármore como quem crava estacas na memória. Adria afundou no sofá. Passou a mão pelo rosto. Eu tentei te proteger, Isadora, mas só consegui te machucar. E então as lembranças voltaram. O velório da noiva que morreu no acidente. O pai dela culpando Adria, dizendo que ele dirigia rápido demais. A imprensa, o escândalo, as empresas ameaçadas. A proposta de união com os Howard para estabilizar sua imagem. O casamento sem afeto, forjado com alianças de ouro e muros de gelo. E depois, Isadora, a única pausa na dor. A única mulher que o olhou como se não estivesse diante de um império, mas de um homem em ruínas. Ele se levantou, abriu o cofre no armário. Lá dentro, uma pequena caixa de veludo, não com um anel, mas com o cartão dela. Com seu nome, telefone e o desenho de uma pequena flor feita à caneta. Isadora havia deixado aquilo ao lado da cama naquela manhã em Paris. Ele nunca ligou, mas nunca jogou fora. Adrian passou os dedos sobre o papel. Chega de fugir. Na manhã seguinte, Cecília entrou no salão de reuniões para mais uma rodada de negociação e encontrou um bilhete sobre a pasta de contratos. Não vou assinar. Não por orgulho, mas por amor. Boa sorte, Adrian. Na mesma manhã, em outro canto da cidade, Isadora traduziu mecanicamente os termos de um novo projeto. Mas seu corpo estava longe, seu coração em Paris e seu medo aqui com ela. Ela não sabia que, naquele momento, um homem que nunca soube amar direito estava pela primeira vez aprendendo a perder tudo, para tentar reconquistar o que realmente importava. A semana seguinte chegou com o peso dos dias abafados. No céu do Rio de Janeiro, as nuvens prometiam tempestade. No coração de Isadora, ela já havia começado. Desde o reencontro com Adrian, a vida parecia uma peça de teatro mal ensaiada. Ela tentava retomar a rotina, acordava cedo, tomava café em silêncio, respondia e-mails, sorria para colegas. Mas tudo era automático. Uma coreografia sem música. Ela se odiava por ainda sentir, por sonhar, por recordar. Você não quer nada de mim e mesmo assim me vê. A frase voltava como um eco e a dor vinha com ela. Na quinta-feira, ao entrar no saguão do hotel para um novo trabalho de tradução, Isadora sentiu o ar mudar. Era como se a atmosfera a tocasse antes mesmo que o olhar tocasse alguém. E então ouviu Adrian sozinho, sentado no piano de cauda de Long, como se estivesse ali por acaso. Mas nada nele era acaso. Nunca foi. Ela estacou. Você está me seguindo agora? Ele não respondeu de imediato. Continuou dedilhando as teclas. Uma melodia suave, quase triste. Toquei essa música naquela noite, disse. Mas você já dormia. Ela cerrou os olhos. Adrian, não. Só escuta. Isadora recuou, mas não foi embora. Permaneceu ali, de pé, como uma árvore que resiste ao vento, mas balança mesmo assim. Quando ele terminou, levantou-se. Eu deixei tudo. A voz dele era baixa, firme. Os contratos, a aliança, os interesses. Deixei porque percebi que tinha medo de te amar.
Mais do que medo de perder tudo, ela riu, um riso seco. E você acha que pode voltar assim e ter o quê? Um recomeço? Não, eu acho que não mereço nada. Mesmo assim, estou aqui. Isadora sentiu o chão vacilar. Você me partiu em silêncio, Adrian, e me vesti sozinha naquela manhã. Saí com chuva no cabelo e um buraco no peito. E você? Você nem olhou para trás. Ele se aproximou devagar. Eu olhei, mas de longe, porque estava quebrado demais para te segurar sem te cortar. Ela desviou o rosto. Você ainda está quebrado. Sim, mas pela primeira vez estou disposto a aprender a ser inteiro com você. Silêncio. Entre os dois o desejo latejava como um coração exposto. Ela deu um passo atrás. Eu não sei se consigo te perdoar. Eu não quero que consiga hoje. Só deixa eu tentar. Ele estendeu a mão, aberta, frágil, real. Ela olhou, não pegou, mas também não foi embora. Isadora se virou, pronta para partir. Mas, antes de dar o segundo passo, disse: uma mulher como eu não se dá por metade. Se quiser me reconquistar, Adrian, terá que merecer cada gesto, cada olhar, cada silêncio. E então se afastou, deixando para trás um homem que, pela primeira vez, sorria com dor, porque sabia, ela não o rejeitara, apenas desafiara a amar direito. Adrian não tentou reconquistá-la com flores. Ele sabia que Isadora não era uma mulher de gestos previsíveis. Não se dobrava com promessas doces. Ela queria verdade. E verdade doía. Nos dias que se seguiram, ele não invadiu seus espaços, mas orbitava por perto, silencioso, atento. Uma tarde, deixou um envelope sobre a mesa de trabalho dela no evento. Dentro, não havia cartas, apenas uma foto. Do quadro que ela contemplou em silêncio na primeira noite em Paris. O quadro de uma mulher em penumbra com os olhos voltados para o horizonte ausente. No verso ele escrevera: agora entendo o que ela via, porque você me ensinou a ver. Ela não respondeu, mas guardou o bilhete. No dia seguinte, Adrian chegou atrasada em uma reunião importante. O motivo? Estava em uma escola pública da periferia carioca assinando doações para um projeto social de alfabetização. O mesmo projeto que Isadora havia mencionado de forma quase despretensiosa no almoço meses antes. Ele soube por outros. Ele não contou. Ele está mudando por você, disse uma colega sorrindo. Mas Isadora continuava com o coração em conflito, porque o orgulho ainda sangrava e a memória não se apagava fácil. Então veio a recaída. Numa noite de gala beneficente, Adria chegou com Cecile, sim, ela de novo, vestida como se o mundo lhe pertencesse, olhar de vitória. Isadora ficou paralisada. No meio da festa, cruzaram-se nos corredores banhados de luz âmbar. Ela o encarou com frieza. Voltou atrás? Ele parecia exausto, os olhos pesados. Não, ela está aqui porque insiste, porque não aceita perder. E você, aceita me perder? Ele respirou fundo. Não, mas às vezes ainda me assusto com a ideia de ser feliz. Como se eu não tivesse esse direito. Isadora piscou, tentando conter o tremor.
Então, talvez você precise de alguém que aceite menos, porque eu cansei de mendigar amor de homens assustados. Ela se virou. Ele a segurou, firme, mas sem violência. Eu estou tentando, errando, tropeçando, mas tentando. Ela se desvencilhou. O amor verdadeiro, Adrian, não é um esforço, é uma decisão. E a sua ainda está pela metade. Ela saiu da festa. Dessa vez ele não a seguiu. Mas, naquela mesma madrugada, Isadora recebeu uma mensagem simples, crua. Você tem razão. Eu ainda não decidi, mas estou prestes a fazer a única escolha que importa. Me espera só mais um pouco? Ela não respondeu, mas naquela noite chorou. Chorou por ele, chorou por ela. E por tudo que ainda poderiam ser, se ele ousasse, por fim, escolheu o amor. O mundo de Adria sempre fora feito de contratos, cifras e cláusulas emocionais. Mas agora, diante da encruzilhada que Isadora representava, ele compreendia. O amor não assina acordos. Ele exige entrega ou vai embora. O dia estava nublado quando Adrian sentou diante do conselho de sua própria empresa. Os diretores queriam respostas. O casamento com Cecilia Howard garantiria fusões bilionárias. Mas ele estava ali para quebrar um ciclo. Senhores, estou fora da fusão, disse a voz serena como um homem que aceita perder o mundo para ganhar o que é dele por essência. Silêncio. Isso é insano, disse um dos sócios. Você vai abrir mão de bilhões por uma mulher? Adrian ergueu os olhos. Não, estou abrindo mão de uma mentira para enfim viver uma verdade. Naquela mesma tarde, Cecília invadiu seu escritório, os olhos faiscando. Você destruiu tudo por ela, por uma mulher que nem o ama de verdade. Adrian ficou de pé. Olhou-a com uma ternura estranha, como quem se despede de uma guerra longa demais. Não, eu destruí tudo por mim, porque percebi que, se eu não amar alguém por inteiro, serei sempre metade de homem. Horas depois, Isadora caminhava pela calçada de Ipanema, o vento brincando com sua saia leve. Estava cansada de esperanças, de silêncios, de se construir para depois se despedaçar. E então viu, no meio da rua, sob a garoa leve que começava a cair. Adrian estava ali, sem terno, sem armaduras, com os cabelos molhados e os olhos úmidos. Um homem nu de poder, mas cheio de amor. Ela parou, o coração uma batida só. O que está fazendo? Ele deu um passo à frente. Eu escolhi, e escolhi você. E o império? E a aliança? Mortos. Porque nenhum deles me faria sentir o que senti naquela noite. Nenhum me olhou como você me olhou. Nenhum me viu antes que eu soubesse quem eu era. Ela tentou falar, mas ele se ajoelhou, ali, na calçada molhada. Os carros freando, os curiosos parando, mas o mundo havia sumido. Restavam apenas eles dois. Eu não trouxe anel, não trouxe flores, não prometo perfeição, mas prometo a verdade. Prometo aprender, errar com você, lutar com você. Isadora sentiu o ar escapar. E se eu não te perdoar? Então eu esperarei, como se espera a luz depois da escuridão. Porque você é o meu amanhecer, Isadora, e eu não quero mais viver à noite. Ela caiu de joelhos também e chorou. Não pelas feridas, mas pelo bálsamo. Então o abraçou, ali,
molhados, expostos, reais. O céu limpava lentamente, como se também quisesse começar de novo. Na sacada de um refúgio à beira-mar, escondido entre as montanhas e o Atlântico, Isadora e Adrian se encontraram intimamente pela segunda vez. O desejo elevado, a paixão à flor da pele, mas havia algo que diferenciava este encontro do outro. A verdade pairava entre eles, corações expressando verdadeiramente o que ambos sentiam, sem medo, sem arrependimentos. Adrian a segurou nos braços como quem conquistou um tesouro, delicado e impetuoso ao mesmo tempo. A cada carícia dele, Isadora tremia de prazer, entontecida pela excitação do momento. Como havia sonhado com aquele instante de entrega verdadeira entre os dois. Será que ainda haveria tempo para serem felizes? Estava tudo tão perfeito que ela temia em perder cada segundo entre eles. Ele estava ali por inteiro, e isso era o que ela desejava mais do que tudo no mundo. Encostada ao corpo dele, sentiu o coração de Adrian agitado no peito, suas mãos trêmulas de emoção. Ah, como ela o desejava! Sentir novamente o cheiro gostoso do corpo dele excitado de prazer junto ao seu. E dessa forma, entregou-se ao gozo supremo e às carícias mais loucas que tanto esperou sentir novamente nos braços de seu amor. Palavras mais não foram ditas em suas bocas. Os gemidos eram sussurrados a cada ousada carícia trocada entre ambos. E assim, os dois se transformaram em um só, movidos pelo ritmo da paixão que os incendiava. Quando o sol surgiu por entre a janela do quarto, era a primeira vez que amanheciam juntos, sem o peso da fuga, sem o silêncio entre corpos que sabem que logo se perderão. Agora, tudo era permanência, era começo, era sim. Eu tive medo de te amar, confessou ele, mas os olhos mergulhados no horizonte. Eu também tive medo, ela respondeu, deitando a cabeça em seu ombro. Mas o medo é um sinal que só cresce se a gente o alimenta com silêncio. Ele riu baixo. Você fala como poesia. É que você me escuta como música. Adrian passou os dedos pelos cabelos dela, agora soltos, dourados pela luz da manhã. E se um dia eu voltar a falhar? Ele perguntou, mas a si mesmo. Ela suspirou. Então você falha, e me conta, e aprende, e recomeça. Amar é isso, Adrian. Não é viver sem errar, é viver sem fugir. Dentro do quarto, os lençóis ainda guardavam o perfume da noite. A paixão entre eles agora era diferente, sem urgência, sem medo de acabar. Era toque de construção, beijo de abrigo, entrega sem defesa. Mais tarde, caminharam de mãos dadas pelo calçadão da praia de Copacabana, sentindo o vento e, acima de tudo, a liberdade de confessarem publicamente o seu amor. E foi ali, com o mundo inteiro os observando, que ambos entenderam. Aquela história não era mais sobre uma noite. Era sobre todos os dias que viriam. A paixão já não era incêndio que destrói. Era fogo que aquece. Era desejo com raiz. Era um sim
dito com o corpo, com os olhos, com o tempo. E quando a noite caiu, dessa vez em paz, Adrian sussurrou no escuro: fique comigo todos os amanheceres. Isadora respondeu: agora eu sei que você não vai mais partir ao acordar. E o silêncio que veio depois era o mais doce que já partilharam, porque não era ausência, era plenitude.